Olá, Agora foi. agora foi. Aconteceu alguma coisa aqui na nossa transmissão que eu não estava entrando. Então, queridos, hoje a gente tem mais uma live de assuntos necessários e urgentes. Hoje a gente vai falar sobre as ansiedades e os distúrbios alimentares que estamos sofrendo nesse momento de isolamento. Estudos mostram que de 4 pessoas tiveram um aumento significativo de peso durante essa pandemia. Eu vou conversar com a doutora Natália Sardô, que é a querida fada do emagrecimento. É uma doutora muito especial. Eu vou chamar a doutora aqui para a gente conversar. Onde está a Natália? Que bom que vocês estão aqui comigo. Natália. Onde tá? Natália, cadê você? Aqui. Achei. Natália Sardô. Oi, Natália. Oi, tudo bem? Tudo. Você tá congelando. Agora deu. Felicidade de falar com você. A gente vai. Tá tudo bem? Tudo certo? Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. Agora eu quero que você falasse da sua história, da sua questão da alimentação. Fala um pouquinho de você. Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? A internet, o áudio? Tá tranquilo? Tá tudo bem. Então, eu sou farmacêutica, né? Minha primeira formação foi em farmácia. E como que eu fui cair nesse trabalho? Eu, como farmacêutica, não gosto muito de medicamento, né? Eu uso só se extremamente necessário. Então, eu ia procurando meios alternativos, né? E não tem como a gente evitar doença sem pensar em alimentação, né? E suplementação, no caso, porque era meio que a minha área dentro da farmácia, né? Então, fitoterápicos, né? Então, eu ia estudando isso. Até que eu descobri, sem querer, que já tinha uma legislação que me permitia trabalhar com isso como farmacêutica. Então, eu comecei a estudar e fiz pós, né? E não tem como também manter saúde sem pensar em alimentação, que é a base, né? E aí eu fiz também a nutrição, tá? Então eu sou hoje farmacêutica e nutricionista, com pós em nutracêutica clínica, ortomolecular, nutrição funcional, e hoje estou também na nutrição esportiva funcional, né? Que eu tento sempre seguir essa linha integrativa, que a gente olha o ser humano como um todo e não órgãos isolados, problemas isolados. A gente tenta descobrir causas, né? Para tentar curas sempre que possível e não paliativos. E é isso. Doutora, o que é a nutracêutica clínica? O que é isso? Então, o que é um nutracêutico? Nutracêutico, você tem dentro de um alimento um nutriente com uma propriedade terapêutica, tá? Então, vamos botar um exemplo, tomate. Ele tem o licopeno. Se eu pego o licopeno e coloco numa cápsula, é um nutracêutico. É um exemplo, tá? Entendi. Então, a nutracêutica clínica, porque dentro do meu trabalho eu uso também ativos vindo de alimentos, uso de ervas, né, de fitoterápicos, vitaminas, minerais, porque eu sigo a linha ortomolecular também. Então, essa é mais ou menos a minha linha de trabalho.
E me diz uma coisa, doutora, como é que surgiu esse nome Fada do Emagrecimento? Fada do emagrecimento. Uma paciente, certa vez, postou me chamando de fada do emagrecimento. Eu repostei e outras pessoas começaram a me chamar de fada e eu amo fada desde criança, né? Se minha tia, minha Dinda estiver me assistindo, Ivana, a gente tinha um livro quando criança sobre fadas e o meu tio tem um sítio em Lumiar que eu acreditava que elas existiam de fato. Então, a fada, histórias encantadas, né? Eu amo história encantada, então eu gosto de acreditar nelas. Eu não gosto nem que falam assim, é mentira, não conta para as crianças. Eu não gosto, eu gosto de contar, né? Então, quando veio a fada, eu tenho um livro de fadas e agora tá no consultório, porque eu amo mesmo de paixão. E virou fada do emagrecimento, que o emagrecimento é o foco do meu trabalho, é o boom do meu trabalho, né? Emagrecimento com saúde. E aí ficou a fada do emagrecimento, eu amei esse nome. E aí, Não, e pra quem mim, já tá lá no você Instagram, tem no pessoalmente meu é uma fada. cartão, na minha pasta. Oi? Quem conhece você pessoalmente é uma fada. É uma encanto, é uma fada. Eu conheci você, Ai, eu para todo mundo, ela é maravilhosa, porque eu acho é muito difícil escutar e ouvir, né? Eu acho que você tem um cuidado todo especial, que é muito importante. A gente tem cuidada, observada, ouvida. Agora, a gente está nesse momento de pandemia, de isolamento social. Que tem mais? Quais são o que as pessoas têm procurado mais nesse momento no consultório? O som está ruim, as pessoas não estão ouvindo. então, o que mais... Não tá ouvindo? Meu áudio. E agora, O gente? seu áudio. Melhorou? Entrou. Melhorou. Melhorou. Então tá. Então eu vou falar. Será que não me ouviram? Eu falei que a doutora Natália Sardô é uma fada mesmo. Que eu conheci a doutora pessoalmente. A doutora me cuida de mim e da minha companhia de teatro. Ela é maravilhosa. E eu falei como é difícil os profissionais ouvir, te escutarem, né? Porque na verdade as pessoas ouvem, mas não te escutam. E eu sei que o trabalho dela é todo assim, é muito individual. Não existe uma fórmula só. Para cada um, a Natália cuida de um jeito e de um jeito muito especial. E eu perguntei aqui para ela se nesse momento, né, que nós estamos num momento muito ímpar da nossa existência, um momento muito diferente que nenhum de nós pensávamos passar por isso. E a gente sabe que causou uma ansiedade, e a gente joga muito, a tendência é jogar para comida porque a gente tem ficado em casa. E o que tem, assim, quais são as maiores procuras nesse momento? Então, o que mais tem vindo para mim no consultório, assim, de longe mesmo, tá? Muito é a ansiedade. Então, é a ansiedade ligado à compulsão, elas relatam compulsão alimentar, né? Porque a gente tem, às vezes, que saber diferenciar o que é já diagnosticado por um médico, né? E o que a gente relata, as pessoas chegam muito falando, eu tô compulsiva, tô com compulsão por doce, por comida, mas de longe está sendo hoje a ansiedade e a compulsão alimentar. E o que a nutrição pode ajudar nesses casos assim de ansiedade, de depressão? A nutrição, ela tem tudo a ver com o tratamento da ansiedade. Tá picotando. Tá ouvindo? Eu não consegui ouvir. Isso acontece no... Não. Não. Agora eu tô ouvindo bem. Então, hoje, às vezes, hoje, por exemplo, eu vou tentar ir para um lado
falar mais dos neurotransmissores, tá? Que estão relacionados com bem-estar, né? E que a alimentação pode ajudar. A gente tem vários caminhos para um emagrecimento, tá? Mas pela demanda com relação à ansiedade, eu resolvi priorizar hoje a serotonina, por exemplo, e alguns outros neurotransmissores que estão relacionados ao bem-estar, tá? E por que a nutrição é base? Porque é de um alimento, né, que se forma, por exemplo, esses neurotransmissores. O que é o neurotransmissor? É o que vai fazer... Serotonina. Hoje em dia todo mundo já ouviu falar de serotonina, né? Que está relacionado com bem-estar. Então, um exemplo disso é que o precursor da serotonina vem do aminoácido da alimentação. Então, por exemplo, o triptofano. Quem já é minha paciente deve conhecer, porque eu uso bastante o triptofano, né? Em quem precisa, tá? Então, a gente tem da dopamina, que também é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar. Então, a gente tem tirosina, fenilalanina, que são outros aminoácidos. E junto deles tem vitaminas, né, minerais. Todos eles ajudam na formação desses neurotransmissores, tá? Que atuam no bem-estar. E para isso, onde mais entra a nutrição? Tem que estar um intestino saudável, por exemplo, tá? Para a gente absorver bem os nutrientes, a gente tem que ter um intestino saudável. Produção de serotonina é muito grande também no intestino, né? Então a gente tem que pensar aquela pessoa que o intestino não funciona bem, que não vai ao banheiro com regularidade, quando tem que ir. A gente chama até de enfesada, e é mesmo, né? Ela fica uma pessoa mais irritadiça, muitas vezes porque ela tem baixa de serotonina, né? Esse é um dos fatores. TPM, quer entender uma pessoa? A maioria é mulher, né? Minhas pacientes. As mulheres vão me entender. Quer entender como é uma pessoa com baixa de serotonina? É uma mulher no auge da TPM, tá? Então, esse período pré-menstrual, por exemplo, é um momento de baixa de serotonina. Então, a irritação, alteração do humor, uma hora tá chorosa, uma hora tá feliz, compulsão por doce, né? Enfim, então, eu não sei se eu vou me perder aqui, mas tem vários caminhos que levam a gente a procurar o doce, tá? O carboidrato, ele ajuda, né, esse triptofano a chegar onde ele precisa chegar para ter a atuação do neurotransmissor e o bem-estar consequentemente. Então, o corpo pede carboidrato. Muitas são no doce, outras é simplesmente no pão de queijo, numa coxinha, no carboidrato em si, uma farinha refinada, né? Ele dá aquela sensação de bem-estar quase que imediata. Por isso que funciona, muita gente fala, como droga, né? Por isso que alguns dizem que funciona como droga, porque atua justamente ali no lugarzinho do bem-estar. Doutora, a gente deixa de produzir esses neurotransmissores, o nosso corpo, porque muitos antidepressivos ativam esses neurotransmissores, não é? A gente deixa de produzir? Sim. Como é que é isso? Então, como é que funciona? Os antidepressivos, um muito conhecido, que usam muito até junto lá no tratamento de emagrecimento. Eu não, né? Eu só uso natural mesmo. Mas os antidepressivos, eles inibem a recaptação de serotonina, que a gente fala. Como é que é isso? Você tem aqui a serotonina aqui no meio, tá? Aqui tem a portinha para ela voltar, para ela ir embora. O antidepressivo, ele fecha essa portinha, a serotonina fica aqui por mais tempo, então consegue ter uma atuação por mais tempo, tá? E o que acontece não é que a gente deixa de produzir. Às vezes, a gente começa a bombardear o nosso corpo, tá? Muitos aditivos, alimentos industrializados, muito doce. Você começa a dar muita oferta, né? E fica aquela enxurrada ali
na área, né, dos neurotransmissores de bem-estar. Aquela enxurrada. Às vezes, por proteção, não tem tanto que ele meio que perde um pouco a função, tá? Ele não consegue atuar da forma que ele atuaria. Então, você precisa cada vez de mais doce, ou então você vai recorrer ao antidepressivo. Qual que é um fator hoje, para a maior parte das pessoas, que prejudica com a serotonina? O estresse, por exemplo, tá? Ele não deixa ela atuar como atuaria, né? Então, tem carência de vitaminas, tem inúmeros, né, problemas. Mas o estresse é um muito forte nesse sentido. E então as pessoas começam a correr atrás de outras coisas, né? Por que elas vão também para o antidepressivo? As pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem aquele resultado imediato. Eu tenho muitas pacientes psicólogas e eu acredito muito num trabalho multiprofissional. Psicólogo, médico, educador físico. E o que acontece? Me perdi, que eu ia falar da psicóloga. Porque nós necessitamos de um acompanhamento que seja multifuncional. Ah, sim. Elas são imediatistas. Elas querem tudo para agora. Então, alguém chega no meu consultório, ela quer perder 10 quilos em uma semana. Se ela não perde, ela quer desistir do tratamento, né? Graças a Deus, isso não chega a ser maioria comigo lá. Mas tem ainda essas pessoas. Ah, se não perdeu, a amiguinha perdeu tanto. Ela não, ela pode desanimar. E isso não pode acontecer. Temos também a individualidade bioquímica, né? Então, você quer para ontem o seu resultado, você quer para ontem a sua felicidade, tá? E não é assim. Se você perde um emprego, você tem às vezes que passar por isso. Isso acontece na vida de todo mundo. Você perde, alegria, tristeza, faz parte da nossa vida, né? Então você perde, daqui a pouco você arruma de novo, tá? Eu não sei, nunca perdi, mas recentemente eu tive uma perda familiar. Foi muito triste, está sendo muito triste, né? E muitas vezes a gente tem que passar por isso, tem que viver esse luto, né? A criança antes, eu ia para a enciclopédia. Hoje a criança tem lá na hora, na palma da mão, né? Então, tudo hoje é para ontem. O bolo você compra, você não faz e espera mais no forno. Então, tudo gera ansiedade, tudo você quer para ontem, tá? Então, um psicólogo, um tratamento multiprofissional, vê toda a necessidade desse paciente. E aí a gente consegue atuar e trabalhar melhor. Doutora, você falou muito sobre os doces. Por que as pessoas têm essa compulsão e o doce parece que alivia o chocolate antidepressivo? Existe alguma relação com doce? O que é isso? Tem, principalmente aí, vamos falar do chocolate. Triptofano, né? Triptofano que eu falei lá na frente, lá atrás, vamos recapitular. Precursor da serotonina, que tem a ver com o bem-estar, né? Então, o carboidrato que ajuda esse triptofano a atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ajuda ele a chegar na área que ele precisa para poder ter função, tá? Para poder funcionar, né? Então, o corpo pede o que ele tem necessidade, mas ele não sabe. Ninguém tem compulsão por... Ah, vou querer um chuchu agora, eu preciso me acabar no chuchu. Não. A gente vai querer... Na verdade, é uma briga desleal, é uma briga covarde, né? Você tem um alimento preparado, produzido, para te fazer se sentir assim. Então, é o excesso de açúcar, é o excesso de sódio, é o excesso... Tem realçadores de sabores, né? Então, é uma briga desleal com o alimento de verdade. O maçã que é doce, se você come, passa a ser mais tão doce. Você não consegue sentir o doce da banana, né? Você não consegue sentir sabor no brócolis, tá? Então, quando você faz uma reeducação alimentar que começa a introduzir mais comida de verdade, você começa a ver que o alimento de verdade tem sabor. O que antes era como se tivesse anestesiado suas papilas gustativas. Você não consegue sentir esse sabor. Você engole a comida. O carboidrato começa a digestão na boca, com a saliva. A gente já tem aqui enzimas para isso.
e a pessoa não mastiga, ela não engole. Tem paciente que fala, eu só tenho 15 minutos para comer, então eu aprendi a comer rápido. Até quando você vai adiar a saúde em prol de alguma coisa que daqui a pouco você vai ver que você não era essencial? Você vai ser substituída enquanto você vai estar doente em algum lugar, se cuidando, né? E de uma forma muito pior. Meu pai me mandou esses dias uma mensagem, aprenda com os pais, porque a vida não te ensina com tanto amor. Então, reeduque sua alimentação agora enquanto você está bem de saúde, tá? Porque amanhã doente, você vai ter que ouvir assim, você está proibida de comer isso. Você está proibido de beber isso que você gosta. Hoje não. Hoje a gente não tem proibição de nada. Você faz o que você quiser, desde que você tenha um equilíbrio, né? Saiba fazer esse equilíbrio do que você gosta, que não faz tão bem, com a base da alimentação mais saudável. Meu microfone deu um tilt aqui na área. Eu vou tirar. Tá me Vê. Tá me ouvindo? Eu tô. Tá, então eu vou tirar esse microfone. E o doce, ele vicia, cara? O carboidrato vicia? Funciona como um vício realmente. Porque, por exemplo, eu não quero associar o doce a uma droga, de maneira alguma, tá? Mas eu quero mostrar por que eu vou falar da droga. Todos esses, vamos falar então de um medicamento, tá? Um antidepressivo. Aonde que ele atua? Com os neurotransmissores, né? A droga que vicia as pessoas, neurotransmissores. E não quero comparar, colocar no mesmo nível, mas aonde que o carboidrato vai atuar? Com os neurotransmissores. Então, é tudo que a gente quer sempre, bem-estar. E muitas vezes de forma mais fácil. Você tá aqui, eu tô aqui com você, eu tô comendo junto. A gente está trabalhando e a gente está comendo. Você não para nem para prestar atenção que vai comer. Tem uma das melhores coisas que eu falo para os meus pacientes, um dos melhores antidepressivos, exercício, sabe? Então, procure atividade física, procure um profissional de educação física. É caro? Não. Depende de como você usa. Se você usa bem, é investimento. Se você vem na minha consulta e você segue minhas orientações ou você divide comigo suas dificuldades para a gente ajustar até chegar ao melhor para você, você está investindo. Se você vem, anula qualquer orientação e não busca falar comigo para ver dificuldades, realmente não foi um investimento. Você rasgou dinheiro, né? Então, tudo depende de como você vai utilizar aquilo, para saber se aquilo foi produtivo ou se é algo que para você não tem validade alguma. Então, o valor daquilo depende de você, né? Então, exercício físico, uma boa noite de sono, parar com o terrorismo nutricional, que eu não posso comer carboidrato, por exemplo. Paciente meu que está aqui sabe, tem uma coisinha que eu uso muito. Come uma bananinha com aveia antes de dormir. É inofensivo. E tem gente que fala, meu Deus, é carboidrato. Eu não. Você tem que confiar no seu profissional. É inofensivo. Não, não é inofensivo. É uma refeição rica ali. Tem o triptofano, tem magnésio, tem vitamina do complexo B. Quando esse precursor vai virar serotonina, ele tem facilitadores. Então, tem as vitaminas que estão envolvidas. A vitamina do complexo B, ela é muito relacionada a tudo com bem-estar, com cabeça, memória, né? Então, a B12 é uma coisa bem conhecida com relação a isso. A vitamina B6. Então, a gente fala vitamina do complexo B, né? Zinco, tá? Cobre, né? Cromo. Enfim, é uma infinidade que, se você parar para avaliar, é alimentação. Quando você vai num médico, tem uma patologia instalada que você precisa de um tratamento médico com medicamento, com um antidepressivo, por exemplo, você não devia jamais abrir mão da alimentação, porque ela é base. Então, você mantém a serotonina ali, mas e a produção? E a formação? Sabe? Então, as pessoas querem um meio fácil, né? Não quero generalizar,
mas e nem dizer que quero facilidade. Não, isso é natural nosso, tá? Quando a gente liga o Waze, a gente quer buscar um caminho mais rápido e mais fácil. Não estou querendo falar do lado ruim, estou querendo falar do nosso natural. A gente sempre vai buscar um atalho, né? Então mas só que no corpo humano, muitas vezes não podemos levar dessa forma. O exercício físico e a alimentação ainda é base para tudo. Por que eu não fiquei só na farmácia, né, como farmacêutica, só com fórmulas? Porque a alimentação é base para tudo, né? E exercício físico, educador físico, psicólogos. Teve uma paciente minha psicóloga, que é até estudante ainda de psicologia, a Ju, se ela estiver aqui me assistindo, vai dar um oi aí. A gente conversando na consulta é aquilo que você falou, a questão de entender quem é que tá ali, né? O que ela precisa, abraçar aquela pessoa, aquela dor. Então a gente conversou muito e eu fiquei tão feliz, vocês me trazem tanta felicidade. Ela fez o TCC dela em compulsão alimentar e ela disse que eu que inspirei ali durante a nossa consulta e ela conseguiu e ela tá aí até hoje, ela tá mantendo peso. Enfim, não é uma dieta com data de início e fim, né? Você tem que ver que tem que mudar o todo. Enquanto a gente não aprender que é o estilo de vida, que é o todo, não adianta. Vão ser aquelas pessoas que às vezes chegam lá com uma idade já mais avançada e que fala para mim que passou a vida inteira fazendo dieta, engordando e emagrecendo, tá? Então em algum momento a gente tem que entender o que você precisa fazer para isso ser vida. Por que eu coloco coisas que vocês gostam? Por que eu não gosto de falar não? Chega de negação, né? A gente já é tão não pode. Não pode sair de casa agora que é pandemia. Você não, tudo é não. Então eu não gosto de falar não, tá? Hoje eu conversando ontem com a minha cunhada, que tem uma criança. Ai, cunhada, tá tão difícil com o Enzo, né? Enfim, acho que ela não se importa de eu falar. Tá tão difícil. Poxa, Stephanie, não fala pra ele que ele não pode comer, tá? Eu faço isso comigo também, mesmo tendo consciência. Ele gosta, por exemplo, de um guaravita. Você não diz que ele não pode porque ele vai engordar. Isso fica na cabeça sempre que não. Ele ama suco de maracujá. Tira o guaravita da frente dele, deixa um suco de maracujá pronto. E mãe, guaravita... hoje não tem, mas a mamãe fez um suco de maracujá. Ele não recebeu não. E ele vai beber o suco de maracujá. Sabe? Então, tem muita coisa que a gente se nega que não precisa. A gente tem outras formas. Você não gosta só de guaravita. Você também gosta de suco de maracujá, sabe? Então, a gente sempre tem meios de ser feliz, de ter prazer, de ter bem-estar, sem precisar passar pelo não o tempo todo. Porque, querendo ou não, a alimentação faz parte de alegria, é comemoração, a gente come em volta daquilo, né? Então, vamos bebemorar. Então, tudo. Se você vier na minha casa, uma forma que eu tenho de mostrar que eu gosto, de te agradar, como é? Quer um cafezinho? E junto pega um biscoitinho? Enfim, cabe a nós procurar meios mais saudáveis para isso, né? E não comer sempre aquilo que não é saudável, porque não é só aquilo que é gostoso e que traz prazer, né? Temos várias formas. Natália, agora a gente tem menos ao supermercado compras grandes. E o que acontece é que acaba com as coisas frescas, a gente não compra sempre, né? Uhum. Comumente nós temos atrás de verduras, legumes frescos. Então aumentou o consumo de carboidrato, de pães, de congelados. Isso acabou trazendo uma alimentação bem de emagrecer, né? As pessoas com apartamento pequeno não conseguem muito tempo sentadas, está trabalhando sentada. O que eu poderia fazer para diminuir? Porque já está não todo, né? Pode sair, pode essa ansiedade que a gente não sabe como é que está o futuro. Obrigada, viu? Sim. Agora. Então, o que a gente podia fazer para diminuir esse medo, essa ansiedade, esse estresse através da alimentação?
Então, com relação aos alimentos frescos e... Vocês falaram que meu áudio está picotado. Será? Tá bem picotado. Trocar o fone. Não, eu já vou trocar. Meu fone não tá dando, gente. Só um minutinho. Essas coisas, deixa eu ver. E agora? Parece que tá melhor, sim. Estão me ouvindo? A Lux botou que pode ser a conexão. Você tá... Fala, Natália, um pouquinho para ouvir. Disseram que meu som tá muito alto, tá bom? E o meu? Tá bom agora? O seu tá ótimo. Tá picotando. A Maria Júlia botou que tá picotando. Agora tá bom, eu acho. Acho que tá bom. Agora sim. Vamos tentar de novo, gente. Eu tava falando... E agora tá perfeito. Alguém falou outro que tá perfeito. Ficou ótimo. Então vamos lá. A gente está em casa, é obrigado a viver o agora, a viver o hoje, com uma dificuldade de planejamento, porque a gente não sabe como estamos hoje, por exemplo. Hoje eu não falei, a gente ainda está nesse momento de pandemia, a gente não está num pós-pandemia, né, Natália? Hoje tem 66.093 mortos. O nosso gráfico ainda está subindo. Então, a gente está num momento muito inseguro. E isso acaba afetando toda a nossa vida, a nossa alimentação. Estamos comendo mais congelados, nós não estamos comendo as comidas frescas porque vamos pouco ao supermercado para evitar a saída. O que a gente pode fazer para tentar amenizar esse efeito sanfona, porque eu vejo que a gente está... Eu tô assim, quando eu te liguei, porque eu ligo para a Natália, Natália, eu preciso de uma forma, pelo amor de Deus. E aí eu emagreço rápido. E aí, então, como você falou, até de congelados, né? A gente tem muitos alimentos saudáveis que a gente pode congelar, tá? E tem muitos alimentos que a gente pode fazer uma preparação, tá? Desses alimentos e congelar e guardar, tá? Então, tem realmente alguns que essas folhas que a gente consome de fresca, realmente não, né, nem todas dá para fazer isso, mas tem muitos vegetais, a grande maioria deles dá para a gente fazer ou congelar ou fazer uma preparação e congelar, tá? E até a preparação dura mais tempo também na geladeira. Depois, se vocês quiserem, eu preparo um e-book com algumas receitinhas, algumas formas de conservação desses alimentos, né? Porque tem alguns que é bom a gente dar um tapinha na fervura antes de congelar. Então, tem algumas técnicas para alguns alimentos. Se vocês acharem interessante isso, deixa aí no comentário que eu preparo um e-book falando disso. Conservação de alimento, como durar mais tempo o alimento fresco. Se esse não é possível, como fazer uma receitinha com eles, congelar ou guardar na geladeira que já dura 2, 3 dias. Então, tem algumas formas de a gente burlar isso aí, tá? Sem ter que recorrer sempre a fast food, né? Comprar comida pronta. E aí, aquilo que você falou, eu não sei se você repetiu agora, mas na hora que estava picotando, eu ouvi você falando que a gente está muito sentada, né? Começa a ter retenção de líquido, né? Então, você consome muitos alimentos em casa, você sabe a qualidade dos ingredientes que você usa, você sabe o óleo que você usa, o sal, né? Você sabe tudo que você usa. Aquilo está sendo feito para você e não como um comércio, tá? Então, quando você compra um alimento pronto, muitas vezes você não sabe como é aquele óleo, o excesso de sal, o tempero pronto, né? Que com os pacientes eu falo, vamos usar temperinho de verdade, né? As ervas, variar nas ervas, mas não usar
Tempero pronto mesmo, não vou falar nome aqui, né? Mas usar os temperinhos prontos. Eu peço para eles evitarem muito por esse excesso de sódio, além de outros, né? Então você está muito tempo sentada, muitos trabalhando agora sentado o dia inteiro, pouco que andava e caminhava já não caminha mais. Então muitas vezes tem mais acesso à comida, tá? Começa a reter líquido, né? Então, além de tudo que a gente estava falando aqui de ansiedade, começa a ter uma retenção de líquido. Então, qual é uma solução prática e fácil para isso? A gente volta sempre para a base. Uma alimentação com uma base maior em comida de verdade. Então, a gente não proíbe de comer, comprar comida fora, de maneira alguma. Isso também faz parte da nossa vida. Mas a maioria das vezes tem que ser comida de verdade. Você é o que você faz com mais frequência, né? Se você mente o tempo inteiro, mas alguma vez você fala a verdade, as pessoas vão falar, ah, a Gabi é mentirosa, mesmo que alguma vez você fale a verdade, tá? Então você é o que você faz com mais frequência. Para você ser saudável, poxa, vou te proibir de comer um pão de queijo comprado na embalagem? Com certeza não, tá? Aquilo sai de letra, o nosso corpo tem mecanismos antioxidantes, né? Ele tem mecanismos para colocar. Você começa a só dar coisa ruim para ele, uma hora ele vai entrar em pane, né? Vai saturar. E aí ele começa a não dar conta, começa a ficar excesso de coisas ruins e você pode vir a adoecer. Então, até uma das coisas que levam a esse problema de ansiedade, depressão, é intoxicação por metais pesados, né? Que teoricamente, muitas vezes, a gente tem como colocar para fora. Então, quando você começa a ficar intoxicado, pode vir doença. Quando você começa a comer muito doce, muito pico de insulina o tempo inteiro, é açúcar refinado, muito pico de glicose, de insulina, você começa a ficar com tanto o tempo todo, daqui a pouco você tem resistência insulínica. Mas tem problema você comer uma vez? Não. Então, uma das dicas que eu dou sempre também, para quem vai comer besteira, é evitar a compensação. Como hoje, exemplo, hoje eu vou jantar hoje eu vou comer uma torta, então eu não vou jantar. Porque eu vou comer uma torta, eu vou substituir uma caloria pela outra. Gente, engordar, a pior coisa que tem é você engordar sem saúde, tá? Então, se é para engordar, engorda bonito, né? Engorda comendo nutrientes também. Então, você vai se exceder um pouco na caloria, mas você vai ter seus nutrientes. E aí, quando você voltar para o saudável, você tem o corpo funcionando ao seu favor, né? Enquanto que, se você só come alimentos de caloria vazia, que não tem nutriente, não tem coisa boa para te oferecer, o corpo não funciona ao seu favor. Aí é aquela pessoa que se arrasta no início do emagrecimento. Ela tem dificuldade, o corpo tem dificuldade para pegar. Vai no tranco, sabe? Vai se arrastando ali. Então, ela tem que se nutrir primeiro, né? Então, aí o corpo começa a funcionar ao favor dela, que são os facilitadores que eu falei. Então, tem vitamina, tem mineral, tá tudo direitinho, os antioxidantes, né? Beta-caroteno, enfim, a gente tem muita coisa boa na alimentação. A base de tudo é a alimentação. Mas também a gente tem ajuda com esses fitoterápicos, essas fórmulas que... Porque eu me vejo muito nessa descrição. Depois que eu tive o Gael, eu engordei e tá difícil voltar para o meu peso. E eu sou a paciente rebelde que acaba não fazendo nada, né? Eu sei que eu sou... eu comi, Natália, comi, fui lá, comi pão de queijo, aí tinha um doce, eu comi. E eu também fico, e eu acho que também tem muitas pessoas que a gente vai trabalhando, fico horas sem comer, eu esqueço de comer. E quando eu tô com fome, a primeira coisa que eu vejo, eu como. E isso também é uma coisa horrorosa que engorda. Você tá distraída, você tá trabalhando, você tá com amigas, conversando, você fica uma hora no telefone com você tá com a sua família, né? Você fica bem. Aí você para, você quer buscar alguma coisa. Será que sempre é fome? Né? Então, às vezes você tá com sede e você confunde também com fome, tá? Então, tem a fome, é aquela que se você pensar num chuchu com ovos, você vai ter vontade de comer, né?
chuchu com ovos, claro, se você gostar de chuchu, mas se você pensar numa comida, arroz com feijão, você vai querer comer. Se você não tiver com fome, você não vai querer. Você vai continuar querendo o hambúrguer, o McDonald's, né? Então a gente tem que, antes de pensar em ir para besteira, avaliar. Eu realmente quero? Realmente é, né? Realmente é vontade? Então, sempre antes você pensa. Outra coisa que eu falo sempre, busca deixar esses alimentos para momentos mais especiais. A Gabi me chamou para tomar um café, comer com bolo, ótimo, vamos. Eu vou chegar na cafeteria e vou falar, não, aqui não tem bolo fit, não vou comer, aqui não tem, não vou fazer, vou ficar conversando só na água, tá, Gabi? Às vezes você fica até sem jeito, né? Uma amiga distante veio me ver, não posso, né? Eu sou fit, saudável, não posso. Não, eu vou sentar, eu vou comer, se comprar pizza eu vou comer, pizza eu como sempre mesmo, todo mundo sabe que eu amo pizza. Mas enfim, vou comer. Agora, tô no consultório, acabei de atender, tarde da noite, tô com fome. Logo depois, ali no retorno, é McDonald's. Amo McDonald's. Vou comer? Não, tem necessidade nenhuma. Eu tô com fome. Então, eu fico irracional. Muita fome, você fica meio que irracional. Então, não vou comer, tá? Eu vou pra minha casa, eu vou comer o que tem na minha casa, comida, né? E vou deixar para comer o hambúrguer quando minha filhada ou minha filha, mãe, vamos, quero muito. Ah, vamos, vamos. Todo mundo, vamos, né? Ah, eu não vou, vocês comam sozinhos, eu vou fazer jejum, não tem nada para comer, eu vou fazer um jejum, né? Porque eu não como essas coisas. Se eu tiver que comer, eu vou comer. Mas tudo é a frequência e a forma que você faz. E o que eu sempre faço? Eu tento comer o saudável sempre. Eu mantenho o meu plano alimentar mais saudável, tá? Independente da besteira que eu vou comer depois. Então, aí eu amo doce, não consigo ficar sem meu docinho depois do almoço. Eu não gosto de proibir. Se você proíbe tudo de vez, posteriormente pode vir até a ter uma compulsão. Então, às vezes, eu posso ajudar minha paciente a ficar pior futuramente. Então, eu tento reduzir e a gente começa a negociar. Tudo é um equilíbrio, né? Nem tudo para ela, nem tudo para mim. A gente começa a negociar. Ah, você só vai poder comer o seu docinho depois do almoço se você bater aquele pratão bonito de salada. Combinado? Ah, tá. Temos fibra ali, né? Há muita água. Então você vai ter o arroz, feijão, você vai ter tudo ali. Muitas vezes a pessoa depois nem quer comer. Ou come um pouquinho só. Eu vou para comer a minha pizza. Várias vezes eu já postei aqui. Eu bato uma bacia de salada, que eu amo, né? Aquela com manjericão, adoro. E depois eu como a pizza. Não me larga com fome para comer pizza, que eu amo. Se você me largar com fome, eu vou comer aquela inteira, sozinha, tá? Então, bato um pratão de salada, eu vou comer uma fatia, duas, né? Então, a gente tem coisas, a gente tem umas dicas, assim, que se você tiver com boa vontade com você mesma, você faz. Se você não tiver, não adianta, a formulinha não vai fazer você olhar para a Coca e dizer que odeia a Coca, que você amava. Não vai fazer. E como que eu vejo a fórmula? Ela torna mais fácil, menos sofrido, menos doloroso. Então, se você ama doce, né? A gente dá uma formulinha com algumas coisas que você identifica. Ah, existe uma fórmula para doce? Não. A sua vontade para comer doce é por quê? Qual é a sua falta? Porque normalmente quando você quer muito uma coisa, você tem um vazio de alguma coisa. Eu tento ver qual é a falta, né? Para preencher aquilo ali e aí a gente vai. Com relação aos neurotransmissores mesmo, a gente tem alguns que vão mais pro lado de gordura. A pessoa gosta de comer mais hambúrguer. Aí você vê, essa tem uma tendência para aquele neurotransmissor. Então você vai ver o precursor daquele neurotransmissor, as vitaminas e os minerais que ajudam na produção daquele neurotransmissor. Aquela que é compulsão, doce, tá, mais para um outro neurotransmissor. Então a gente tem que saber identificar qual é a necessidade do nosso paciente. O cromo, que eu uso muito, que eu adoro também, ele ajuda com essa avidez pelo carboidrato, pelo doce, né? Agora, não é porque é cromo, não é porque é natural, que é isento de restrição, né? Então, a gente tem que, por exemplo, com cromo, avaliar uma pessoa que tem anemia, tá?
usar por muito tempo. Então, a gente tem que avaliar tudo. A gente tem uma forma, um fitoterápico que ajuda muito com depressão, por exemplo, o hipérico. Ele é cheio de restrições, tá? É erva de São João, muita gente conhece assim. Ele tem várias interações medicamentosas. Por que eu não gosto nem de falar tanto nomes? Que às vezes a pessoa, isso é bom para isso, vou comprar, vou usar. Ela não sabe se ela pode aquilo. Então, por isso que eu sempre falo da importância de um profissional. É natural, não faz mal para quem, né? Você precisa, essa é a sua necessidade. Então, primeiro a gente tem que ver a sua necessidade, a causa da sua compulsão, por exemplo, por doce, né? E aí depois a gente vai tentar ajudar com o que te faz querer o doce, tá? Então, o emagrecimento não é só dieta. Às vezes você dá um papel com uma dieta para uma pessoa, né? E ela não vai seguir. Não tem como. Se você não souber qual é a necessidade dela, qual é a dificuldade dela, por que ela não emagrece, sinto muito. Dificilmente a pessoa que vai na nutricionista, ela quer só uma dieta com papel, tá? Para emagrecimento, né? Ela tem outros fatores. Então, por que você não emagrece? Ah, porque eu tenho ansiedade. Porque eu como sem controle. Doutora, isso é uma das coisas. Natália, tem uma coisa que você, assim, esse diferencial, porque cada um, você vê um indivíduo, cada um completamente diferente do outro. Eu sei porque a gente tem uma companhia com quase 20 pessoas, 16. E você cuidou da gente, a gente agora vai fazer um filme, você está cuidando da nossa alimentação. Nós temos homens, mulheres, nós temos a Lux, que é uma mulher trans, que é uma outra alimentação, que é um outro organismo, porque ela estava tomando hormônio. Cada um você cuidou de uma forma diferente. Eu tomo uma coisa, o outro toma outra. Então, existe todo um diferencial. Por isso que eu sempre falo de você, porque eu acho que as coisas boas a gente tem que sair divulgando. Então, para todo mundo, eu falo, a Natália é maravilhosa. E assim, o pessoal vem lá do Rio, né? Porque a gente está em Niterói, para tratar com você. E eu acho que esse apelido, esse nome que botaram em você de fada, é justamente por tudo isso. Por você escutar, por você ter essas fórmulas maravilhosas que são naturais, que é muito importante, muito importante. Eu falei aquela fórmula que é para retenção de líquido, porque eu sou uma mulher que tenho retenção de líquido, eu tenho colchão, eu sou larga, então daqui a pouco eu já estou toda inchada. Em uma semana já tô... A sua tem ênfase em barriguinha, bumbum, pé. Pessoas que já têm aquela gordura mais central, né? Barriga, braço, né? Peito e a perna mais fininha. Então, para ela, a sua que ajuda com retenção, reduzir medida aqui abdominal, talvez já não teria tanto sentido. Entende por que cada um é um? A Lux, ela foi lá, linda, e o que todas querem. Que é isso? Não, ela quer uma coisa totalmente diferente, né? Então, você tem que ouvir. Você não pode colocar para aquela pessoa o que a maioria quer. Ela queria justamente, ela acha lindo, tá? Essa nossa forma feminina. Né? Então, muitas mulheres, às vezes, recorrem a anabolizantes, né? Então, a gente tem... Isso aí já vai de preferência, de gosto, tá? O seu perfil de corpo é de mulherão. Então, tem aquelas mulheres que já gostam daquele corpo mais musculoso. E tem outras que não. Então, a gente tem que saber ouvir. Senão, a gente vira aquela fábrica de gente igual. Fábrica de cabelo liso. Aqui só eu e você já, né? Nós duas mantemos o cacheado. Fábrica de mulher magra, magríssima, magérrima, né? Então, não tem que ser assim. O que eu falo para as minhas pacientes? Qual é o meu papel como profissional? Te colocar aqui dentro do saudável. A minha meta com você é você chegar aqui, que é o saudável, tá? Para o seu organismo. Eu te tiro de risco de saúde. Quando você chegar aqui,
Você escolhe onde você quer ficar. Magrelinha, mulherão, você escolhe. Fora de risco, a opção é sua, é gosto, né? Então a gente tem que, justamente, por que eu gosto de saber da vida de vocês? Por que eu começo a seguir? Sempre que eu posso, pum, sigo vocês. Eu gosto de ver a vida de vocês. Porque nem sempre o que vocês chegam lá falando, eu quero emagrecer, eu não consigo não comer tal coisa. Ontem eu com uma paciente minha, que é até psicóloga também, a gente estava vendo o marido. Pede ajuda para ele, sabe? Essas coisas que ele deixa na sua frente, talvez você não precise ficar vendo. Para que ficar vendo aquilo que você ama e ter que ficar falando, não, não posso. Não posso porque eu tô com sobrepeso. Não posso porque eu tô com sobrepeso, você pode porque você tá magro. Para que a gente se colocar nessa situação? Aqui em casa não tem. Se um dia me dá uma loucura de comer besteira, eu tenho que correr pra rua. Não tem aqui em casa, sabe? Tudo fica mais fácil. Natália, eu vou te fazer uma outra pergunta. Te interrompi. Primeiro eu queria saber se tem alguém, se a Bruna, essa secretária está por aí, para botar seu telefone aqui nos comentários, porque tá todo mundo, tem gente, ela tem que vir para o Rio, eu quero o telefone dela, aí tem essa Nutri é maravilhosa, Fada é maravilhosa, eu estou vendo vários comentários maravilhosos aqui. Então é muito importante. Segundo, essas dicas que você falou agora para a pandemia, que você vai fazer um post, eu vou deixar aqui no meu Instagram, você vai botar no seu também, para esse pessoal que está vendo, porque a gente está com 50 pessoas vendo, e aí é muito legal, e é muito importante. Eu acho que eu sou aquela pessoa que tudo que é bom eu quero divulgar e quero que todo mundo consuma, todo mundo venha, todo mundo tenha aqui, o que é bom, né? Porque a gente está num período tão difícil. E eu acho que essa forma que você vê do emagrecimento, de cada pessoa ter o seu jeito, a sua forma, e não ficar seguindo os padrões, porque eu acho que o contemporâneo está fazendo isso. Nós não precisamos seguir um padrão. Uhum. Nós temos que buscar um equilíbrio, né? Sim, buscar exatamente. o equilíbrio. E esse equilíbrio a alimentação faz toda a diferença. Me diz uma coisa, é verdade que depois de uma certa idade as pessoas não conseguem emagrecer? Não, de maneira alguma. Eu tenho muitas pacientes de várias idades, tá? Essa semana mesmo semana passada, foi uma de 79 para uma revisão. Feliz da vida, maravilhada, tinha perdido um monte de peso, enfim, fora todo, resultado não é só perder peso em balança, o resultado é tudo. Então, ela tinha perdido peso. Até me chamou a atenção porque ela estava muito feliz que ela estava conseguindo já amarrar sapato. Então, às vezes, coisas que a gente não pensa no nosso dia a dia, é uma alegria, é uma conquista e é um resultado. É um antes e depois para aquela pessoa. Hoje, ela consegue amarrar sapato, né? Então, que antes ela o quanto antes, principalmente nós mulheres que entramos em menopausa, a gente tem uma tendência aí à perda óssea, à osteoporose, né, densidade muscular, enfim. Então, a gente tem que tentar se cuidar o quanto antes, mas a qualquer tempo, a qualquer momento, uma atividade física, uma boa noite de sono, a alimentação, a suplementação de acordo com as suas necessidades, ela vai ser sempre bem-vinda, né? E sempre ela vai te trazer benefícios notórios, você sente, tá? Então, como ativar o seu metabolismo, por exemplo, de uma você vai ver que se você ficar um curto período de tempo comendo comida de verdade e evitando os retardadores, os alimentos que te levam à preguiça, à depressão, como o açúcar, o industrializado, né? Você vai ter um bem-estar, uma felicidade sem motivo. Então, é aquilo de você olhar para a sua vida ontem e a sua vida hoje, ela ser a mesma. Você não ganhou na Mega Sena, o seu emprego não mudou, nada mudou. Mas a sua felicidade
é outra, é notória. A disposição que você passa a ter, né? Libido. Libido está muito relacionado com isso. E eu falo de libido porque eu recebo também muito isso. Então, embora a minha ênfase seja emagrecimento, tem tanta coisa envolvida. Esses neurotransmissores mesmo que eu falei, que estão relacionados ao bem-estar e que eu falei voltado ao emagrecimento, eles estão super envolvidos com a libido, tá? Da mulher, ainda mais a mulher que carrega tanta coisa e a gente precisa sempre estar bem o tempo todo. A gente tem uma dificuldade de cuidar da gente, né? A gente só cuida do outro. Então a gente não para cuidar da gente. Parece até... Oi? A gente tem 1 hora e tá acabando. Mas olha só, a gente... Não, espera. Vamos fazer o seguinte, vai cair e eu vou te chamar de novo. Você fica aí e o pessoal fica aí, porque agora a gente vai falar um pouquinho mais. E quando cair, todo mundo volta, que ela vai falar dos alimentos, do final, né? Que a gente... de algumas fórmulas para vocês. Isso é muito importante. Então, vocês fiquem aqui com a gente. Eu ainda vou falar da nossa próxima live, que vai ser quinta-feira. Quem tiver... a doutora Natália atende online, então tem gente lá do Rio Grande do Sul, tem gente de outro país aqui que eu sei, que tá nos ouvindo. A Natália pode fazer o atendimento de vocês também online. Eu não sei se a Bruna colocou aqui o telefone da Natália, mas vocês podem entrar no meu Instagram e me pedir que eu passe todos os contatos, ou da Natália também. Se cair aqui, gente, voltem que a gente vai falar dos alimentos. Tem. Coloca meu número Maria aí. Júlia tá por aí, botar o telefone da fada, da nossa fadinha. Stephanie, Bruna, cadê minhas pacientes para botar meu número aí? Isso é muito importante. Então a gente vai falar, você vai falar um pouco dos alimentos e dar dicas agora para esse momento difícil que a gente está passando. E aí eu já vou até fechar e chamar de novo, tá? Já vou encerrar aqui, já vou te chamar para a gente não ficar até cair. Já estou te chamando, fica aí, fiquem aí.